Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite para todo mundo, amém? Vocês estão bem aí, gente? Glória a Deus. Uma boa noite para você que está em casa. Que o louvor ele possa ter impactado o seu coração aí onde você está, amém? Glória a Deus, irmãos. Abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 2. Aleluia. Santo é seu nome, Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 2. Amém. Eu vou ler aqui no celular, que eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que é uma versão que eu gosto muito também, que fica mais fácil para entender. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Glória a Deus. Aqui, irmão, o Senhor tocou no meu coração a respeito dessa palavra, porque nós podemos entender aqui que quando os magos, os 3 reis magos, eles foram enviados para testificar, o nascimento de Jesus, para que eles pudessem ver, e testificar que realmente Jesus havia nascido. A Bíblia diz que uma estrela foi guiando eles, uma estrela foi adiante deles, e levando eles até o destino que eles tinham que chegar, amém? E quando eles chegaram até Jesus, eles reconheceram que era Jesus, eles testificaram que era Jesus, e eles entregaram aos pés do Senhor Jesus, que ainda era menino, as suas ofertas. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você com essa palavra é que quando nós reconhecemos quem é Jesus, quando nós testificamos o que Jesus, os milagres que Ele realiza em nossas vidas, quando nós testificamos aquilo que Ele faz em nós, irmãos, nós temos que o que? Reconhecer e fazer como esses reis fizeram, entregar nossas ofertas diante do Senhor. Por quê? Porque quando nós reconhecemos quem Ele é, irmão, como foi cantado aqui, riqueza e honra nós te damos. Aleluia. Quando, meu irmão, quando você canta esse louvor, riqueza e honra te damos, é você dando riqueza ao Senhor, é você dando honra ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Porque é muito gostoso cantar poderoso Deus, mas quando o louvor te leva a adorar e ele te leva a dizer assim: riqueza e honra te damos. Então, irmão, quando eu reparto com o meu próximo, quando eu entrego ao Senhor as minhas ofertas, as minhas riquezas, eu estou honrando ao Senhor. Glória a Deus. E eu honrando ao Senhor, irmão, automaticamente eu vou ser honrado também. Glória a Deus. Aleluia. Quantos entendem essa palavra? Glória a Deus. Então eu queria te convidar a você se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Separe aí a sua melhor oferta nessa noite. Você que foi dizimar, separe o seu dízimo, que eu quero abençoar a tua vida através dessa palavra. Amém? Quando nós precisamos reconhecer, meu irmão, que Jesus tem feito por nós. Aleluia. Nós precisamos ofertar por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, meu Pai, eu consagro todos os dízimos e todas as ofertas dessa noite. Pai querido, Pai amado, há muito tempo atrás, meu Pai,
Nós reconhecemos, meu Pai, quem o Senhor era. Nós, meu Pai, te reconhecemos porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas, coisas grandiosas em nossas vidas, meu Pai. Pai querido, Pai amado, o Senhor não quer nada forçado, o Senhor não quer, meu Pai, nada de nós. A única coisa que o Senhor deseja de nós, Espírito Santo, é que nós te honremos, é que nós, meu Pai, no nome de Jesus, nós te entreguemos, meu Pai, aquilo que o Senhor nos acrescenta. Pai querido, Pai amado, e tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado na vida do teu povo, eu profetizo que ainda é pouco, meu Pai. Acrescente mais, meu Pai, na vida do teu povo. Pai querido, Pai amado, acrescente bênçãos sem medidas na vida do teu povo, meu Pai. Do povo dessa igreja, do povo de Jaboticabal, meu Pai. Pai querido, Pai amado, eu profetizo que Jaboticabal é uma cidade próspera, meu Pai. Pai querido, Pai amado, não somente, meu Pai, o povo da nossa igreja, mas o povo dessa cidade é um povo próspero, meu Pai. Envia, meu Pai, uma unção de prosperidade sobre essa cidade, meu Pai, para que todos, meu Pai, aqui dessa cidade venham ter, meu Pai, uma vida estável, uma vida digna, meu Pai, de se viver nessa terra, que nós possamos comer o melhor dessa terra, meu Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a oferta do meu irmão, abençoo a oferta da minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, irmão? Você que trouxe pode trazer a sua oferta, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja no teu coração, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Que a paz de Jesus entre sobre o seu coração, amém? Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, que a sua paz venha penetrar dentro do meu coração, amém? Se você quer ter paz, é só pedir para Jesus entrar no seu coração, porque Ele leva a paz. Por que Ele leva a paz? Porque Ele é o príncipe da paz. Diga comigo: Jesus é o príncipe da paz, amém? Quantos aqui creem e tem Jesus como seu Deus? E por que tem faltado paz? Se Jesus é o seu Deus, não é para te faltar paz, amém? Glória a Deus. Diga assim: se Jesus é o meu Deus, não pode me faltar paz. Porque como assim eu pertenço ao príncipe da paz e me falta paz, né? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Se coloque de pé no nome de Jesus, amém? Vamos... Põe a mão sobre o seu coração nesse momento. Glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, porque te amamos, porque te glorificamos. O nosso interesse aqui, Pai, nessa noite é único e exclusivamente de tocar o seu coração, para que o Senhor possa vir sobre nós mais uma vez, e que o Espírito Santo que já está em nós possa se manifestar com a sua glória, com o seu poder. Senhor Jesus, tudo que falamos nesse tabernáculo é sobre Ti e para o Senhor, porque do Senhor vêm todas as coisas, e se nós pertencemos ao Senhor, nós te pedimos, Deus, nos traga paz, nos traga alegria nessa noite, alegria de vivermos com o Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso tudo, e se o Senhor é o nosso tudo, nós sabemos que nada nos falta, Senhor. Meu Deus, eu sei que nesse momento o seu poder, enquanto eu oro, ele está passando pelo seu povo, e eu repreendo, meu Deus, todo o mal, toda altivez maligna, toda altivez satânica, em o nome de Jesus Cristo. Pai, todo espírito maligno que causa orgulho dentro desse homem, que causa orgulho dentro dessa mulher, que esse espírito do inferno, Pai, venha cair por terra no nome de Jesus Cristo. Que a sua graça, que a sua misericórdia possa alcançar o seu povo, Pai, porque o Senhor, Pai, sempre foi conosco e sempre será conosco. Então nós te pedimos, ó Deus de Israel, manifesta poderosamente a tua glória, manifesta poderosamente o teu poder dentro de cada um, Pai,
e aqueles que estavam precisando de uma cura, Pai, que eles sejam curados agora, em o nome de Jesus. Aqueles que vieram, Pai, e aqueles que estão precisando de uma cura para o seu corpo, seja curado no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é sobre todo nome e tem poder para te curar. Então seja curado de toda a enfermidade, de tudo que é maligno, de tudo que é satânico. Toda obra maligna contra a tua vida caia por terra. Toda obra de bruxaria, em nome de Jesus, caia por terra. Eu declaro que você é uma pessoa saudável. Aonde havia dor, que haja agora, meu Pai, a cura dessa ferida, desse mal, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que o Senhor me mostra, meu Deus, que sofreu um forte entorse no tornozelo, Senhor, toca sobre o tornozelo dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Vai, meu Pai, colocando no lugar os nervos, Pai, que todo inchaço, toda inflamação, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Sê tu curada, mulher, sê tu curado, homem, de todo o mal. E eu declaro que a paz está sobre você, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Amém? Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Ainda no livro de Mateus, vamos continuar um pouquinho, falando um pouquinho sobre Levi, né? Quando Deus chamou Levi, a Bíblia diz que ele estava sentado, né, na coletoria de impostos. A Bíblia diz que Levi era um cobrador de impostos, né? Um dos discípulos de Jesus mais inteligente, segundo estudiosos. Esse era o que tinha, entre aspas, né, vamos dizer, o QI mais alto. E era um homem que, pela sua inteligência, e nós vemos a sua inteligência em ação, quando ele abandona tudo para seguir Jesus, amém? Quando ele larga toda a vida dele para agora caminhar com Jesus. E se tem uma coisa que você tem que fazer, é o que foi ministrado durante o louvor. Porque enquanto você quiser comandar a tua vida, enquanto você quiser fazer da sua maneira, eu sempre falo isso, do seu jeito, as coisas elas não vão acontecer. Porque cada um de nós temos um propósito de Deus dentro do nosso coração. Olha para mim, irmãos. E se nós queremos viver esse propósito de Deus, se nós queremos descobrir esse propósito, então nós temos que o quê? Atrair a Deus. Porque quando você atrai a Deus, o Espírito dele se manifesta dentro de você. E quando o Espírito de Deus se manifesta dentro de você, manifesta a vontade de Deus. Então uma pessoa que ela não caminha com o Espírito Santo, uma pessoa que não conversa com o Espírito Santo, uma pessoa que não consegue orar, presta muita atenção no que eu vou falar, 1 hora, pelo menos por dia, meia hora, 5 minutos, 10 minutos, essa pessoa, ela dificilmente terá a direção de Deus. Porque para você ter a direção de Deus, você tem que aprender a ouvir a Deus. Ouvir a Deus é o que muda a sua história, amém? Quantas vezes você ouve um colega, ouve uma irmã daqui, um irmão dali, mas você não para ouvir a voz do Senhor que fala com você. E é essa voz do Senhor que fala com você que pode mudar totalmente a sua história, que pode mudar totalmente a sua vida, amém? Glória a Deus. Porque não tem como você mudar de vida, não tem como ninguém vai querer trocar de vida com você. E talvez você está aqui nessa noite, você está aí assistindo nessa noite, e você fala assim: nossa, eu queria ter a vida daquele fulano, daquele ciclano, daquela ciclana. Não queria, porque você não sabe o que está por trás da aparência, amém? Então não deseje de ter a vida de ninguém, porque Deus não te fez para viver uma vida errada aqui na terra. Deus não te fez para viver uma vida de sofrimento. Deus ele te deu uma vida para você viver uma vida aqui nessa terra de vitória, aleluias, glória a Deus, para você fazer a diferença aqui nessa terra. É isso que Deus criou você para isso, fazer a diferença. E todos que não estão fazendo a diferença estão o quê? Sofrendo, estão o quê? Sem direção, estão o quê? Sem entendimento, amém? Diga assim: Senhor Jesus, venha me dar entendimento, amém? Glória a Deus, presta atenção. Foi como eu falei nessa manhã, né? Você recebe uma informação da palavra de Deus. Quantas pregações você já ouviu? Quantas pregações você já assistiu? Quantas orações você já recebeu?
E talvez a sua história ela ainda não está da maneira que você quer. Por quê? Porque a informação ela não pode mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua história é a sua comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Diga assim: é minha comunhão com Jesus que vai endireitar os meus caminhos. Só tem uma maneira do seu caminho ser direito: é andando com Jesus, é caminhando com Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quantos querem caminhar com Jesus? E não é difícil caminhar com Jesus, irmão. Basta querer. Agora presta atenção: para eu caminhar com esse Jesus, eu tenho que aprender a ouvir a voz dele. Diga-se: ouvir a voz de Jesus. Será que é possível nos dias de hoje? Lógico que é possível. Amém? É impossível você não ouvir a voz de Deus. Agora, ouvir a voz de Deus significa o quê? Que eu terei uma direção para a minha vida. Diga-se comigo: Levi significa unido, ligado. Olha só, significa unido e ligado com Deus. Quantas pessoas estão aqui hoje? E não estou te julgando, eu só estou te dando um exemplo. Você está mais ligado com o seu celular do que com a sua esposa. Você está mais ligado com as redes sociais do que com a sua esposa. E presta atenção: uma pessoa que não caminha junto com a esposa, que não caminha junto com o esposo, não consegue caminhar com Jesus também. Porque Jesus, ele reina no meio do casamento. Jesus, ele reina dentro da família. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: Jesus reina na família. Então presta muita atenção: Jesus chamou Levi porque ele sabia que Levi iria andar unido e ligado com ele. E é por isso que ele te chamou, porque ele quer você unido e ligado com ele. Agora o que acontece? O diabo, ele quer o quê? Que você não se veja unido e nem ligado com Cristo. O que é unido, irmão? O que é ligado? O que é ligado? É ligação, sabe? Tipo, quando eu te ligo no seu número no celular, eu estou ligado com você numa conexão, não é assim? Eu estou conectado com você, você ouve a minha voz e eu ouço a tua voz. Quanto tempo há que você não ouve a voz do Senhor? Faz quanto tempo que você não faz uma ligação para Jesus? Aquela ligação de ficar... Eu lembro quando eu namorava, eu ligava para minha esposa, né? Virava a noite no telefone ligando, irmão. Intimidade, unido, ligado. Aleluia. Glória a Deus. A hora que chegava a conta do telefone era só por Deus, né? Era só por Deus a hora que chegava a conta do telefone. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quando você está unido e ligado com Jesus, você não está preocupado nas contas que você vai pagar amanhã, que você vai pagar semana que vem. Sabe por quê? Jesus, ele vai prover para você. Jesus, ele vai trazer a provisão para você. Jesus, ele vai trazer o entendimento para você. Jesus, ele vai te dar a sabedoria. Diga-se comigo: Levi, unido, ligado. Amém? Outras compreensões possíveis são junto de algo ou de alguém, e vinculado remente ao compromisso com as pessoas e com as coisas, além de ressaltar a importância das atitudes tomadas conjuntamente. Glória a Deus. Ou seja, olha só, quando a mãe de Levi colocou o nome dele, quando o pai de Levi, Alfeu, colocou o nome nele, Deus já falou: isso aí vai andar ligado e unido comigo. Ou seja, presta atenção, irmão, nada é pela metade. Deus não faz nada sem propósito. Você não está ouvindo essa palavra, sabe, porque é mais um culto. Não é porque é mais um culto, é porque Deus te chamou para andar unido e ligado com Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu amo a sexta-feira, porque sexta-feira está todo mundo assim, aí eu posso gritar à vontade, amém? E aí eu posso gritar, porque aí cada grito que eu dou é um que faz assim, é um que dá uma chacoalhada na cabeça,
Ai, pastor, que o senhor não sabe como foi meu dia. Ixi, irmão, também você não sabe como foi o meu. Eu acordei 3 horas da manhã e estou ligadão até agora, irmão. Aleluia. Quem vive dormindo é porque acordado, irmão, a vida é um desastre. Aleluia. Quem não tem vontade de viver, quem não tem vontade de estar acordado, é porque quando você está acordado a sua vida é um desastre. Mas quando você tem prazer de viver as 24 horas, não dá para você fazer tudo que você tem para fazer. Amém? Diga assim: eu nasci para fazer a vontade de Deus e andar ligado com Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude a andar ligado com o Senhor. Quem quer andar ligado com Jesus? Aleluia. 4 homens nomeados como Levi nas escrituras. Um deles é o filho de Jacó, Elia. É relatado como destemperado e vingativo, principalmente por conta do episódio onde sua mãe Diná é atacada por Siquém. Ele, junto de Simão, dizimou todos os homens da cidade, incluindo o rei e o príncipe que o desonrara. Essa passagem está lá em Gênesis 34, 25. A sua importância está relacionada ao fato de ser o patriarca da tribo dos levitas, da qual vieram Moisés e Arão. Olha só, irmãos, Deus nunca chamou homens, sabe, que seriam covardes. Quando Deus chamou o homem covarde, Deus deu um jeito de eliminar ele. Deus deu um jeito de tirar ele da história. Agora, Deus chamou para errar? Não, Deus chamou certo. O problema é que as pessoas distorceram. Olha só o que eu vou falar para você. Judas caminhou com Jesus e conseguiu trair Jesus. Então presta muita atenção no que eu vou falar para você. Pessoas vão caminhar com você e vão trair você. E o que você vai fazer? Vai matar? Não. Os traidores se matam sozinhos. Diga comigo: os traidores se matam sozinhos. Você não precisa fazer nada. Aleluia. Alfeu, pai de Mateus, significa aquele que troca. Aleluia. Significa mudança. Mas também existem outras traduções possíveis, com uma imagem clara que ainda coordena, indicando a si uma gama variável de compreensões possíveis, em um nome que traz em sua interpretação o sentido de alguma força capaz de exercer mudança de rumo. É isso que Deus quer de você. Que você tire todo o rumo que você já projetou, que você já traçou e falou assim: Senhor Jesus, eu criei esse rumo, essa direção. Só que se esse rumo que eu estou tomando não vai te glorificar, eu não quero ficar nessa estrada. Eu não quero ficar nessa estrada. Quantos viram o vídeo que eu gravei na pista lá em cima? Quantos viram? Erga a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Só 3, 4. Olha só que coisa interessante. Uma pista, ela sempre vai levar ao destino. Amém? Ela sempre leva a algum destino. E numa pista você nunca vai ver um carro estacionado. Se ele está parado ali, ou a pessoa está descansando, ou a pessoa resolveu dar uma parada porque a viagem é muito longa, ou porque o carro está quebrado. Alguma coisa está acontecendo. Mas você nunca vai ver um carro estacionado na pista. Por quê, pastor? Porque a pessoa está indo para algum lugar. Presta atenção, faz quanto tempo que você está estacionado? Estacionou no ministério? Estacionou em casa? Estacionou em casa? Estacionou num outro lugar, Outro dia eu cheguei num lugar, o irmão falou assim para mim. Eu gosto de contar essa experiência, porque serve para todos nós. Outro irmão falou para mim: eu fui na igreja, eu não vi o tal irmão. Eu falei assim para o irmão: que legal, você fica 5 meses sem ir na igreja, e o dia que você vai, você quer que todo mundo esteja lá. Já viu que as pessoas assim? Por quê? A pessoa tem a lembrança do lugar, sabe o que é certo, amém? E é isso que tem que se fazer. Então presta atenção, Jesus te chamou para escrever uma história com ele. Nós estamos aqui falando da história de Levi, e Deus fala para você: não é tempo de ficar estacionado, não é tempo de ficar com o carro guardado na garagem, é tempo da manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Deus está falando para você: está na hora de você sofrer uma mudança. Que mudança que é essa, irmão? O pastor, eu vou para tal lugar.
Se Deus falou, não sei, irmão. Mudança de comportamento. Amém? Não ter mais o mesmo comportamento. Porque o comportamento que você teve até hoje serviu, te levou a algum lugar, ou só te levou a ser abatido? Quantos abatimentos você já teve por causa do seu comportamento? Quantas vezes você foi abatido por causa do seu comportamento? Quantas vezes? Presta atenção no que eu vou falar para você. Levi, depois que ele viu a mudança de comportamento de Pedro, ele não aceitou mais ser um cobrador de imposto, porque ele viu uma mudança em Pedro. Levi, sendo um homem inteligente, e Pedro mais chucrão, não que Pedro não seja inteligente, Levi olhou, porque presta atenção, Levi estava na coleteria de imposto, Levi sabia calcular, Levi sabia projetar, Levi tinha amizade entre os maiorais naquele lugar, estava sempre naquelas reuniões, sabe aquelas reuniões de liderança ali em Israel? Levi estava sempre infiltrado, irmão, ele era o cobrador de imposto, era um cara inteligentíssimo. Presta atenção, ele não trocou o seu status por qualquer coisa. Ele trocou aquele status que ele tinha por algo grandioso. O que ele viu, irmão? O que ele conseguiu ver quando ele olhou para Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus passou, olhou para ele e falou: Levi, segue-me. E a Bíblia diz que Levi, abandonando tudo, presta atenção, até o dinheiro que estava em cima da mesa ele abandonou. Porque o que ele falou? Eu não posso continuar com uma mão enquanto Deus me chamou para andar com o dono do ouro e da prata. Deus não te chamou para servir mamão, Deus te chamou para andar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o dono do ouro e da prata. Então não fique preso nas suas conquistas, não deixe as suas conquistas atrapalhar a rota que Deus já traçou para você, não deixe as suas conquistas levarem você a ser abatido mais uma vez. Aleluia, que as suas conquistas sejam para exaltar a Deus, sejam para que as pessoas venham ver Deus na tua vida, na tua história. Amém. Diga assim: Senhor, que o Senhor apareça e que eu diminua. Aleluia. Diga assim: a informação que eu estou recebendo nessa noite é que eu devo ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga assim: porque eu tenho direito. Diga: eu tenho direito de não sofrer, de não ficar enfermo, de comer o melhor dessa terra. Agora presta atenção no que eu vou falar para você. Se Jesus já te deu o direito, Ele não vai mais colocar nada nas suas mãos. Ele não vai te dar, entregar assim para você. Ele quer que você exerça o seu direito de quê? De tomar posse. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Aleluia. Mateus 7, 7. Olha o que está dizendo a palavra: pede-me e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. Aleluia. Batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E aí, sabe o que está acontecendo? Você está fazendo uma campanha para Jesus te dar isso, te dar aquilo, enquanto o pai fala: filho, já reteu. Exerça o seu direito de filho, exerça o seu direito de filha. Amém? Aquilo que Deus já te deu direito é teu. Então toma posse disso. Aleluia. Glória a Deus. Toma posse daquilo que o Senhor Ele já entregou nas suas mãos. Você tem que deixar de ter uma mente de escravo para ter uma mente de filho. Aleluia. Diga assim: eu não posso ter uma mente de escravo, eu tenho que ter uma mente de filho. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui acham que tem a mente de filho? Erga a mão. Glória a Deus. Quantos acham que tem a mente de escravo? Quantos acham que tem uma mente de bebê? Levanta a mão. Agora que ninguém vai levantar mesmo, né?
Acha, pastor, que eu vou levantar a mão? Presta atenção, bebê espiritual, tudo ele pede para o irmão, tudo ele pede para a irmã, tudo ele pede para os irmãos. Aleluia. Ou seja, ele não faz nada, ele pede tudo. Porque a criança, ela pede, ela só pede, irmão. Me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Você está entendendo? Então você não pode ter uma mente de bebê, nem uma mente de escravo, porque se tiver uma mente de escravo, aí que não tem como mesmo. Você tem que ter uma mente de filho, porque o filho tem a mente do governo. O governo foi entregado na mão dos filhos, aleluia, glória a Deus. O governo está na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Está na mão a Bíblia diz que o cetro de justiça está na mão dele, irmão. Ele reina como um cetro agora, e ele convida você para reinar com ele. Ele convida você para pular para dentro do reino. Aleluia, glória a Deus. Diga: Deus me chamou para ser rei. Aleluia, glória a Deus. Então presta atenção no que eu vou falar para você. Deus não tem o dever de te dar mais nada. Anota isso aí. Deus não tem o dever de te dar nada. Deus não tem o dever de te dar nada. Para de cobrar Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Por que Deus não tem o dever, pastor, de me dar nada, se eu até sou filho de Deus? Porque Deus já te deu o direito. Aleluias. Deus já te deu o direito de colocar a mão e falar: isso é meu. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos 16. Marcos capítulo de número 16. Quem achou de glória a Deus? Eu vou ler Efésios primeiro, peraí. Efésios 3. Diz assim, ó. Olha só. Efésios 3. Efésios 3,16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem. Agora presta atenção, o Espírito de Deus vai estar onde? No homem. Que homem interior é esse? Você, irmão, você, amém? Para você arrebentar nessa terra, fazendo o que? O que está em Marcos 16, amém? Aqueles que crerem, aleluia. O que vai acontecer? Imporão as mãos sobre os enfermos, aleluia, glória a Deus. Ou seja, presta atenção, Deus ele está contando com você. E aí você está: Deus, então me dá poder. Relacionamento. O poder vem do relacionamento. O poder vem de você abandonar o celular e ficar mais com Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quando eu era criança, todo mundo andava com uma santinha, né? Todo mundo andava com a santinha, andava ou não andava? Era santinha no pescoço. Hoje a santinha é o celular, irmão, e virou idolatria. Quando Deus estava falando de idolatria aqui, Deus estava falando do seu celular. Eu sei que você precisa do celular, aleluia, mas pode olhar, na palma da tua mão tem até a forma já do celular. É verdade, irmão. Tem a maioria. Presta atenção, acorda, ao invés de orar, vai ver as notícias no celular primeiro. Ou seja, aí presta atenção, a mente vai ficando contaminada. Como eu disse outro dia aqui, você sabia que antes de você dormir, você tem que desligar o celular 2 horas antes? Por que vocês acham que as pessoas estão com depressão? Estão todos os dias tendo pesadelo, estão todo dia alucinadas, porque vai dormir com um monte de notícia. Ai, você viu, o irmão fez isso, a irmã fez aquilo, ai, o irmão postou. Tem gente que vai dormir irado, dorme endemoninhado, irado, por causa que o outro fez isso, fez aquilo outro. Não, irmão, desliga e vai dormir em paz. Aleluia, porque você caminha com o príncipe da paz. Glória a Deus. Diga assim: eu fui chamado para ser e para ter uma vida de boas novas.
aleluias, presta atenção, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com o poder no Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Você pode passar a hora, presta atenção, ó, o dia inteiro no celular, o dia inteiro na TV, o dia inteiro envolvido com o seu trabalho, que é só com a sua vida, irmão, e isso é uma idolatria. Uma hora que você fala assim: Senhor, Ele está pronto para te ouvir, sabe por quê? Ele não te deixa de amar, porque você errou, porque você pecou, porque você ficou com a sua mente o dia inteiro, sabe, voando. Não, você falou Senhor Jesus, Ele já te ouve, irmão. Sabe por quê? Ele nunca perdeu a intimidade com você. Nós perdemos a intimidade com Ele, mas Ele nunca perde a intimidade com os seus filhos. Aleluias. Deus nunca perdeu a intimidade com você. Tanto é que quando você precisa de um socorro, Deus envia o socorro. Quando você precisa de um milagre, Deus envia o milagre. Por quê? Porque Ele tem intimidade com você. Você pode ter deixado a intimidade com Deus, mas Deus não deixou a intimidade dele com você. Coloca o nome dele de Levi, porque ele vai ficar ligado comigo. Aleluias. Ele vai caminhar unido comigo. Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar o nome nele de Levi. Deus te fez para a glória. Deus te fez para o reino dele se manifestar dentro de você, através do Espírito, no homem interior. Diga: no homem interior. Diga assim: esse homem sou eu. Aleluias. Glória a Deus. Diga: esse homem sou eu. Olha só, Marcos 16, versículo 15, disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Olha só. Ou seja, a salvação é para aqueles que creem. Todo mundo que ouviu o evangelho e não creu não vai ser salvo. Ah, seu pastor, está escrito, irmão, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Ou seja, a salvação é para todos. Aleluia. A salvação é para todos, mas para ser salvo eu preciso crer. E como que eu creio? Através do batismo. Aleluia. Jesus fala: você crê mesmo? Creio. Então mergulha na água, seja batizado. Amém. Ou seja, você mostra a sua fé quando você entra dentro da água. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo: não basta falar que crê, é preciso obedecer às águas. E olha só, vírgula, ponto e vírgula: mas quem não crer será condenado. E aí ele dá um prêmio para quem crê. Olha só: e estes sinais seguirão as que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Então presta atenção no que o pastor vai falar agora. Se você é servo de Jesus, já desceu as águas, já recebeu o Espírito Santo, você não pode andar cheio de demônio. Você não pode andar cheio de enfermidades. Está escrito. Está escrito na palavra. Você tem que estar num outro processo. Que processo é esse, pastor? Expulsando daqueles que ainda não conhecem, que estão no processo de libertação, e curando aqueles que estão enfermos. Olha só, irmão, por isso que Paulo falou em Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Ou seja, se o meu entendimento não é transformado, eu não entendo que Efésios capítulo 3, o Espírito de Deus vai agir através de mim. Aleluia. Agora Deus fala que é tudo através do amor. Deus, Ele nunca vai exigir nada de você, irmão, porque Ele te deu livre-arbítrio. Ele me deu livre-arbítrio. Deus nunca vai exigir alguém: o negócio é o seguinte, para de fumar, para de beber. Deus nunca vai falar isso, irmão, porque Ele quer que você fale assim: eu não preciso mais disso, porque o Espírito Santo me preenche, porque o Espírito Santo é tudo que eu preciso. Aleluia. Que a pessoa que está na depressão, sabe, não tem coragem nem de sair do quarto, está aprisionada lá no quarto, ela vai falar: não, Ele disse que se eu conhecesse a verdade, eu seria livre, a verdade me libertaria. Então eu não tenho que estar trancado no quarto, eu tenho que estar caminhando na rua, eu tenho que estar indo à igreja, eu tenho que estar pregando o evangelho, eu tenho que estar falando do amor de Cristo, porque Ele me chamou para ser livre. Jesus não te chamou para ficar trancado dentro do quarto, Jesus não te chamou para ficar a vida inteira travado. Agora presta atenção, tinham muitos enfermos na época de Jesus, e nem todos foram curados. Tinham muitos cegos na época de Jesus, e nem todos foram curados. De igual forma na época de Eliseu, de igual forma na época de Elias. Mas aqueles que creram foram curados. Aqueles que falaram assim: eu quero caminhar com o Senhor Jesus, foram curados. Aleluia. Foram libertos. Por quê? Porque falaram assim: Jesus, eu quero estar unido com o Senhor. Tudo que você tem que fazer é caminhar unido com Cristo, e Ele vai te completar por inteiro, irmão. Aleluia. Não é o dinheiro que vai te completar, não é as drogas, não é o casamento, não, irmão, tudo nessa terra vai passar, a Bíblia diz. Tudo vai passar. A única coisa que é eterna é a sua comunhão com o Senhor Jesus, e você tem que manter ela, porque eu não sei se você sabe, mas você já tem uma vida eterna. O seu passaporte para a vida eterna já está carimbado, só que está sem o destino. Você está, como eu disse, sabe, na estrada, pegou a pista e está indo. Alguns resolveram encostar, estão quebrados, né? Ai, pastor, hoje eu estou quebrado, pastor, hoje é sexta-feira. Meu irmão, na minha mente, todo dia para mim é segunda-feira. Todo dia para mim é segunda-feira. Todo dia, por quê? Porque eu tenho que colocar algo dentro de mim. Eu não nasci para ficar parado, eu nasci para movimentar. Aleluia. Eu nasci para ir, para vir, para fazer o que eu tenho que fazer. Pega na Bíblia e vê aonde Jesus está parado, você não vai ver. E a Bíblia vai, e Deus foi tão sábio, quando Deus falou assim: João, escreve aí o Evangelho segundo João. João falou assim: e o verbo, ele era ação no céu, e veio ser ação na terra, e o verbo, ele fez coisas grandiosas no céu, e fez coisas grandiosas na terra, e o verbo, ele foi fiel ao Pai, e o Pai foi fiel ao verbo, e toda a autoridade foi entregada ao Filho. E depois que a autoridade foi entregada ao Filho, irmão, ele não teve mais sossego, não teve mais descanso. Não adianta você falar: Deus me usa, depois você: ai, não aguento mais, né? Ai, Deus me usa, ai, mas nossa, hoje eu tenho que ir para a igreja, meu Deus, agora eu trabalhei o dia inteiro e vou ter que ir para a igreja. Senhor, só o Senhor na causa. Deus fala para você: se é só o Senhor, então você está muito bem, porque eu vou te dar ânimo, eu vou te dar coragem, eu vou te dar força, eu vou te dar vigor. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção, irmão, ó. O povo saiu do Egito. Aí o povo começou, maravilha, cantar o hino da vitória, e mais o hino não sei das quantas. Aí daqui a pouco foi 10 anos no deserto, 20 anos no deserto, 30 anos no deserto. Aleluia. E aí atravessaram o Rio Jordão, chegaram diante de Jericó. Deus falou assim: ó, agora chegaram diante, tem que dar 7 voltas na cidade, marchando.
Deus não pode ser caminhando. Por isso, irmão, quando você vem no culto prestar um culto, você tinha que estar marchando. Aleluia. Você tinha que estar marchando aí embaixo, sabe? Eu estou aqui, Deus vai me usar. Deus vai me usar, daqui a pouco Deus vai me usar para falar com o irmão do lado. Daqui a pouco Deus vai me usar para curar alguém aqui dentro da igreja, para sair daqui na casa de alguém. Deus vai me usar. Ah, pastor, eu quero sair daqui, eu só quero cama. Então não peça para ser usado por Deus, irmão, porque a Bíblia diz que Jesus passava noites e noites orando no Getsemane. A Bíblia diz que a Bíblia diz a Bíblia diz que Moisés ficou 80 dias em cima do monte, irmão, e o povo falava assim: fica aí, Moisés, fica aí você mesmo, porque a gente não quer não. Porque presta atenção, você tem que aprender a discernir a voz de Deus. A voz de Deus é como um trovão. A voz de Jesus é diferente. Acha? A voz de Jesus é como as muitas águas. A voz de Deus é como o trovão. Aleluia. Está vendo como que falta discernimento? Você não sabia disso. E alguns fingem que sabem, mas não sabem. Aleluia. A voz de Jesus é como as muitas águas. A voz de Deus, irmão, é como o trovão. A Bíblia diz que o Sinai trovoava. A Bíblia diz que o Sinai tremia quando ele falava. Irmão, você tem que aprender a levar o seu coração a um lugar que ele vai tremer novamente na presença de Deus. Que Deus, você está na igreja, as lágrimas estão correndo, irmão. Você não está cochilando na cadeira. Ai, pastor, que eu acordei muito cedo. Quem acordou mais cedo, você ou eu? Eu acordei às 3 da manhã. Que hora que você acordou? E eu não estou com sono, irmão. E no louvor eu estava adorando. Então agora trate de adorar o Senhor. Porque se você só recebe o que você dá. Se você não dá nada, você não recebe nada. Aleluia. Se você não der nada, você não recebe nada. O evangelho, ele é, irmãos, sobre dar. O evangelho é sobre oferecer. Aleluia. Então começa a prestar o seu culto aí a Deus. Aleluia. Deixa para dormir depois das 10, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Acha, pastor, mas só que eu sou inteligente, irmão. Presta atenção. Eu não vou dormir 11h30, meia-noite. Glória a Deus. Pergunta para minha esposa: é 9h30, irmão, 10 horas eu estou em casa, eu já Por quê? Eu já penso em dar minha primícia para o meu Senhor. Então eu não fico enrolando na frente de uma televisão, perdendo tempo, escutando aquilo que não vai acrescentar nada na minha vida. Aleluia. Se eu já não estou com a minha filha, não estou com a minha esposa, irmão, eu vou dormir. Porque o que a notícia, o que a televisão vai acrescentar, o que um filme vai acrescentar na minha vida, irmão? Nada. Agora, se eu acordar de madrugada e ler a Bíblia e orar, eu sei que as muitas bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Mas todavia você é livre para fazer a sua escolha. Você é livre para dormir todo dia 3 horas da manhã e acordar meio-dia, 4 horas da tarde. Glória a Deus. Aí a gente chega no domingo, né? Aí a gente fala: domingo é para descansar. Nossa, olha, domingo é para descansar, porque Deus, no 7º dia, Deus descansou também. Olha, o domingo é para descansar. Domingo é o dia que eu acordo mais cedo, irmão. Por quê, pastor? Porque eu sei que vai estar todo mundo dormindo. Então é uma maneira mais rápida de chegar no coração de Deus. Aleluia. Enquanto uns dormem, outros colhem. Aleluia. Enquanto uns dormem, outros colhem. Então, meu irmão, usa a sua inteligência para chegar até o coração de Deus, para conquistar algo novo de Deus, para andar unido com Deus. Aleluia. Porque presta atenção. Olha só que, irmãos, depois que eu li essa palavra aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Agora presta atenção, versículo 11, acompanha aí comigo. Mateus 7:11. Aleluia. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Olha só,
dará bens aos que lhe dará bens aos que lhe. Aqui ele não está falando da cura, aqui ele não está falando da libertação, ele está falando de bens. Ou seja, ele vai acrescentar nas suas finanças, ele vai acrescentar prosperidade na tua vida, na tua casa, no teu lar. Então presta atenção, irmão, no que Deus está falando nessa noite. Meu filho e minha filha, só basta vocês entregar o seu coração para mim, porque tudo eu farei. Versículo 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que Deus está falando? Tudo depende disso, de você o que? Fazer. Aleluia, glória a Deus, amém? Você quer ganhar algo, mas você é capaz de dar aquilo que você quer ganhar? Acha, pastor, mas isso aí é só um milagre. Aleluia. Então Deus, irmão, é Deus de milagres. Glória a Deus. Ontem nós estávamos adorando lá na minha casa, e eu estava orando pela minha filha, estava orando pela minha esposa, e a gente ali orando e tal. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um amigo, um profeta que eu conheci lá em Porto Alegre. E ele mandou uma mensagem para mim assim, ó, e Deus usando a vida dele: eu farei maravilhas através da vida da sua filha. A sua filha, ela é separada por mim. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmão, presta atenção, o cara está lá no sul, o cara nem sabe a vida que eu tenho com Deus. Deus fala assim: eu vou te recompensar a sua fidelidade. Sabe por quê, irmão? O mesmo Deus que está aqui, está no sul, está no norte, está no leste, está no oeste. E eu falei para você, Deus vê a cada um diferente, porque Deus, Ele tem intimidade igual a todos, mas não são todos que têm intimidade com Ele. A intimidade de Deus para com toda a criação dele é a mesma, mas a criação não tem a mesma identidade de adoração para com Deus. E é isso que Deus fala para você: até quando você não vai ter identidade espiritual? Até quando você vai estar na igreja em busca de um milagre? Até quando você vai estar na igreja pedindo? Presta atenção, Deus está falando: se você me entregar o seu coração. O livro de Salmo, irmão, 115, ele vai se cumprir na sua vida. Verso 16: é chegada a hora dos filhos de Deus. Aleluias, porque Deus deu a terra por herança aos seus filhos. Presta atenção, Deus criou a terra e ofertou para você. Presta atenção. Olha aqui para dar um estalo na sua mente agora, ó. Presta atenção. A terra é sua. E aí você está pedindo uma casa, enquanto Deus falou: eu te dei a terra por herança. Como que a gente não entende nada? Pede-me, eu te darei as. E a gente está pedindo uma casa, um carro. Tudo já é meu por direito. Eu só tenho que exercer o meu direito. Falar: Deus, isso aqui é meu, já está aqui na minha garagem, eu estou morando em tal casa, em tal bairro. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: Deus é bom demais. Aleluia. Outro dia eu estava num lugar, né, e a gente conversando sobre bairro, sobre casa, né? E aí eu comentei com o irmão, né? Tinha um irmão de Deus, né? Cheio do Espírito Santo, e tinha outro que não era, né? Aí eu falei assim: um dia eu vou morar no Colina Verde, ou um pouquinho mais para cima ali, né? Aí o irmão que é de Deus já falou, eu falei: é isso aí, a gente tem que querer o melhor para a gente mesmo, né? Para a gente mesmo. Aí o outro que já olhou, o outro só olhou por baixo assim, irmão. Sabe por quê? Os seus amigos, as suas amigas, eles até querem te verem bem, mas nunca melhor do que eles. Aleluia. Agora presta atenção: aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que têm intimidade com Jesus, a Bíblia diz que vão se apossar da terra, vão se apossar das nações.
Aleluia. Diga assim: eu nasci para conquistar, eu nasci para abalar, eu não nasci para ser qualquer um, irmãos. Tanto é que pega o significado do meu nome, está lá Rodrigo. O que significa Rodrigo? Você sabe? Para a glória. Eu nasci para a glória de Deus. Aleluia. Eu falo assim: Deus, por que todo lugar que eu chego as pessoas pensam assim, pensam assado, acontece isso, acontece aquilo? Deus falou simplesmente: porque você é para a minha glória. Aleluia. Eu sou para a glória de Deus. Aleluia. Quem aqui é para a glória de Deus, irmão? Diga: eu sou. Eu fui formado para a glória do Senhor. Diga-se comigo: os meus dons, os dons que Jesus me deu, vão frutificar, para que Ele apareça e eu diminua. Mas quando eu diminuo, todos veem a glória dele, irmão. Todos veem a glória do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele é na sua vida, Deus, Ele é na sua causa, Deus, Ele é na sua casa. Aleluia. Diga-se: eu nasci para ser filho. E é essa posição que eu assumo nessa noite, de ser filho de Deus. Eu vou encerrar, vocês coloquem de pé e abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3. Aleluia. Diga assim: eu tenho um direito, agora eu tenho que exercer esse direito. Amém? Olha só, Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim, ele vai fazer um convite. É um convite que está aqui, presta muita atenção, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior. Agora presta atenção, Deus, Ele nunca aceitou e nunca vai aceitar ser cobrado. A partir do momento que a pessoa coloca o dízimo, a oferta, automaticamente no mundo espiritual, as janelas do céu já estão abertas sobre a vida da pessoa. Aleluia. Só que o diabo fala para você: não, mas isso aí não precisa dar o dízimo, não, mas isso daí é muito. Deus está falando assim: você quer andar com as janelas do céu abertas sobre a tua vida? O que Levi falou? Para, cara. Anos e anos cobrando o Pedrão aí, tudo endividado. Agora a empresa dele está prosperando, porque ela começou a caminhar com Jesus, transbordou tudo na vida dele. Presta atenção, o maior prazer de Levi era cobrar Pedro. Quando Pedro chegou num alto patamar, porque estava caminhando com Jesus, até Levi ficou sem graça, irmão, e falou assim: o quê? Eu quero caminhar com esse Jesus aí também. Sabe o que Jesus está falando para você? Ei, vem caminhar comigo. Ei, vem andar comigo. Ei, vem, eu vou te mostrar os tesouros e as coisas escondidas dessa terra. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar no nome de Jesus. Oera la bassuera la manere que oro basera la maná. Uira basse carabala bala bachore de canta la maná. Chebe a sebe andar a maná. Jesus fala para você: vem caminhar comigo. Vem andar comigo. Recala bala 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 bachore canta la bala 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 bachore. Teu Espírito. Jesus está falando para você: vem caminhar no meu sobrenatural. Jesus está falando para você: para de caminhar no natural. Para de caminhar nas coisas naturais, minha irmã, meu irmão. Para de ter uma vida natural. Jesus fala para você: vem ter uma vida espiritual. Creia na palavra, creia nas promessas. Chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Glória a Deus. Flua nesse lugar.
tuas mãos para os céus. Você é livre para adorar. Fala para Ele: eu me rendo. Fala para Ele: eu deixo todo orgulho diante do seu altar, Deus. Eu nasci para te servir, eu nasci para te adorar, eu nasci para te glorificar. Fala para Ele: eu sou adoração, meu Pai, da calabaxê, carabalabá. Ei, ribia soqueira lavaceira de cantarabalabá. Teu Espírito está. Oh, vem fluir, Espírito Santo, no nosso meio. Senhor, tem liberdade aqui, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar pra encontrar teu amor que nos envolve. Sinta o amor dele te envolver. Sinta o amor do Senhor Jesus. Sinta o poder do Espírito Santo tomar o seu corpo. Sinta o Espírito Santo tomar o seu corpo nessa noite. Flua nesse lugar pra encontrar teu amor que nos envolve. Abraça o seu povo, Espírito Santo. A ti me achegar. Tira toda a opressão, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Começa a falar para Ele que chega. Basta de tanto sofrimento. Basta de escassez. Eu te darei bens, diz o Senhor. Te desejando teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus vem sobre nós. Como é bom te servir, Deus. Como é bom caminhar com o Senhor, Pai. Só o Senhor pode trazer essa alegria verdadeira. Sinta a alegria do Espírito Santo te envolver. Sinta a alegria do Espírito Santo te envolver. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei a encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar.
coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Declare isso, Jesus é o Rei da glória. Ei, xecarabassore, e o Rei te convida. Vem caminhar comigo. Vem ser meu discípulo. Vem ser minha discípula, Jesus fala para você. Declaro que a partir de hoje a paz te acompanhe. O amor de Jesus te envolve. Porque Ele é com você. Ele é na tua causa. Ele é na tua casa. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Diga muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que você possa ter um sábado abençoado. Que você possa ter um sábado abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim: o meu sábado já está abençoado. Diga: o meu domingo já está abençoado. Diga: porque eu caminho com Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, leva o teu povo de volta para casa.